Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui com meu café, como sempre, eu sempre com meu café. E hoje eu vim falar com vocês sobre cultura materna, que é o termo derivado desse livro aqui, Mother Culture, que infelizmente nós só temos em inglês por enquanto. E esse livro, ele fez uma diferença muito grande na vida de muitas de nós, principalmente das leitoras e das famílias que praticam o método de ensino domiciliar, Charlotte Mason. Por quê? Porque um dos princípios da Charlotte é que você precisa cultivar a sua alma, que você precisa se autoeducar para educar os seus filhos. Tem uma frase do Billy Graham que fala assim, as mães precisam cultivar as suas almas para que possam cultivar as almas de seus filhos. E é exatamente isso. Surge muita dúvida quando a gente fala de cultura materna. Eu lembro, inclusive, de vídeos que eu assisti da Arielle, que ela falava sobre cultura materna. Quando ela começou a falar sobre isso, ela falava que não é uma coisa egoísta, não é um momento que você vai tirar pra você. Ah, eu tô cansada, eu mereço, eu vou tirar um momento pra mim. Não. Eu tô lendo o livro em inglês. Eu já li o primeiro capítulo, não é fácil, porque para quem não é fluente em inglês, ler um livro em inglês é completamente desafiador. Mas enfim, né? Nada que você não possa recorrer à ajuda do Google Lens. E também não é uma linguagem tão difícil assim, então eu consigo compreender algumas partes. Logo no início do livro, já tem um trecho que me marcou bastante, que ela fala sobre cansaço. Ela passa um episódio em que ela está muito cansada e sobrecarregada com a rotina. E ela liga para a mãe dela. E a mãe dela dá um conselho a ela, que é um conselho que deveríamos levar para a vida. A mãe dela fala para ela que é para ela parar tudo que ela tá fazendo, ligar o som, colocar uma música alegre e animada e dançar com os filhos dela, até que eles se cansem. E quando eles se cansarem, para ela sentar no chão, pegar um livro e ler com eles. E reorganizar os sentimentos. Basicamente, eu levei para minha vida, que é uma coisa que a gente tem que fazer em várias ocasiões, não só na educação dos nossos filhos, porque a nossa vida também é espiritual, pessoal, intelectual, às vezes ela dá uma bagunçada e a gente fica meio desesperada, né? Se a gente pudesse, ligaria para a mãe para pedir socorro. E às vezes a gente precisa fazer isso, parar, colocar uma música alegre, né? Reorganizar as ideias, descansar a cabeça para começar de novo. E eu quero falar sobre momentos de cultura materna. Eu não sei se eu vou conseguir trazer para vocês mais vídeos aqui falando sobre o livro à medida que eu for lendo, mas eu vou tentar fazer isso. Mas a gente tem uma expectativa, a gente cria na nossa cabeça uma expectativa de momentos perfeitos. Ah, hoje eu vou tomar um chá e eu vou ler um livro enquanto a chuva cai lá fora e eu curto o meu momento. Só que você tem 3 filhos, uma casa, um marido, um trabalho e várias responsabilidades e às vezes esse momento de silêncio com o seu chá e o seu livro não vai acontecer. Eu tinha o hábito de acordar às 5 da manhã para fazer a minha leitura, meu momento de silêncio, de quietude, antes da casa toda acordar. Porém, rotina é uma coisa que muda, né, gente? Então, eu espero conseguir voltar a ter esse hábito de novo, porque realmente é um hábito que faz diferença na vida da gente. Acordar mais cedo, dormir mais cedo, também faz bem para nossa saúde. E esse era um momento de cultura materna que eu realmente amava, que realmente fazia diferença na minha vida, que era meio que um combustível para eu aguentar o dia. Porém, chega uma hora em que a gente começa a idolatrar os nossos momentos de cultura materna. E quando você não consegue ter aquele momento de cultura materna idealizado na sua cabeça, você fica extremamente frustrada e começa a descontar isso
nas pessoas, nas coisas, no seu estresse, no seu cansaço e começa a arrumar desculpas pra isso. É real, gente, é real. Não é real só com vocês, é real comigo também. Isso é uma realidade de todas nós, principalmente nós que somos mães e que temos várias demandas ao longo do dia. A gente quer dar conta de todas as coisas e acaba não dando conta de nada. E às vezes as coisas meio que se misturam e eu enxergo como um puxão de orelha de Deus, tentando falar pra gente assim, olha, você é uma pessoa só, você não é onisciente e nem onipotente. Então, né, vai devagar. Porque às vezes a gente esquece e realmente quer dar conta de todas as coisas. A gente realmente acha que é capaz de dar conta de todas as coisas. Você acha que você consegue ler por 1 hora, organizar a sua casa, dar aula para os seus filhos ou levar seus filhos para a escola, cuidar do seu marido, fazer seu almoço, manter a casa em ordem, ter comida congelada na geladeira, manter as roupas limpas, a pia vazia. E assim, a vida não acontece exatamente desse jeito. E às vezes a gente tem que reordenar as nossas prioridades, às vezes a gente tem que reorganizar o nosso tempo e às vezes a gente tem que criar momentos de cultura materna meio diferentes do que a gente vê por aí. Por exemplo, eu tenho ouvido bastante livros, eu tenho ouvido bastante audiobooks enquanto eu faço as minhas atividades do lar. Por exemplo, quando eu vou lavar as minhas vasilhas, eu tô na pia, às vezes eu tô cozinhando também. É um momento em que normalmente eu fico sozinha, então eu ouço. Quando eu vou colocar as minhas roupas no varal também, eu sempre levo meu celular pra lá e pra cá e ouço um áudio. A gente gasta com tantas outras coisas inúteis que eu acho que gastar com áudios, livros, vale a pena. Não é um dinheiro desperdiçado. Até porque na nossa correria do dia a dia, eles auxiliam demais. Então, às vezes, o momento de cultura materna acontece enquanto eu tô lavando a minha louça. Eu tô ali lavando a minha louça, tô ouvindo um livro que tá falando muito comigo, inclusive. Eu já ouvi acho que 6 livros do mês passado pra cá. Tem me ajudado muito. Uma outra coisa também que não parece, mas é um momento de cultura materna, é o tempo em silêncio. Eu gosto de à tardezinha sentar, tomar um café e olhar para o nada. E ver o pôr do sol e escutar os passarinhos lá fora cantando. E simplesmente esvaziar minha mente. Eu também considero como um tempo de cultura materna. Porque a gente também precisa de momentos de solitude, de momentos de silêncio, de momentos de vazio, de fazer nada, sabe? Momentos de descanso mesmo, de contemplação. E tem várias formas de trazer a cultura materna para nossa casa. A cultura materna, gente, nada mais é do que momentos de desenvolver o seu intelecto, o seu potencial de crescer, momentos de crescimento. Às vezes a gente fala cultura materna e aí todo mundo fica assim meio na dúvida do que significa cultura materna. Traduzindo em miúdos, é um tempo em que você vai ter para você crescer. Seja para você estudar, seja para você ouvir algo, seja para você contemplar uma arte, contemplar a natureza, prestar atenção na beleza de Deus, seja para você ler a Bíblia, tomar um café, que seja, fazer um curso, algo que você escolha para te trazer crescimento pessoal. Esse crescimento vai te ajudar a crescer no seu lar, na sua família, na educação dos seus filhos, a crescer diante da presença de Deus. Tem inúmeras opções do que fazer na sua cultura materna. Recentemente, eu comprei um kit de bordado para incluir na minha cultura materna, porque quando eu era criança, contra a minha vontade, minha mãe me colocou em um curso de bordado e eu aprendi a bordar. Coisa que eu não faço há muitos anos, mas eu quero trazer esse momento para minha cultura materna. Por quê? Porque eu sou mãe, eu tenho uma filha e eu não quero que a minha filha cresça sem desenvolver esse lado, sabe? Esse lado de olhar para os pequenos detalhes, viver momentos, ter um momento de cultura materna. Nada funciona melhor do que o exemplo. O exemplo arrasta. E a gente tem que escolher que tipo de exemplo a gente quer ser. Se você lê muito, se seus filhos veem você com um livro andando pela casa, eles vão seguir o exemplo.
Mesmo que você fale, ah, mas meu filho não gosta de ler. Ah, eu não gosto de ler. Mas às vezes a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa. Então, pra gente trazer um crescimento para os nossos filhos, a gente tem que primeiro trazer esse crescimento para a nossa vida. Eu sei também que tem uma conversa, tem surgido muito essa fala de que ah, você não consegue, ah, você não pode, ah, o analfabetismo funcional, ah, a incapacidade, ah, você precisa de ajuda. Gente, não é bem assim, não é bem assim. É claro que tem certo tipo de coisa que a gente realmente precisa de ajuda. Mas Deus fala claramente na palavra dele que ele é quem dá sabedoria, ele quem dá entendimento, ele que dá conhecimento, e tudo que a gente precisa fazer para isso é pedir: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê conhecimento e me dê capacidade de lidar com esse conhecimento, com esse entendimento que o Senhor vai me dar. Então, vamos focar assim. Vou criar momentos para mim de cultura materna. Nem que seja 10 minutos por dia, onde eu vou pegar um livro, inclusive às vezes é em inglês, que você não sabe ler, você não tem fluência, e eu vou ler, e eu vou estudar, nem que sejam 10 minutos por dia. 10 minutos deve dar para você ler mais ou menos, no mínimo, umas 10 páginas. E 10 páginas por dia, no final do mês, já dá 300 páginas. Ou seja, pelo menos um livro você leu, se você gastar 10 minutos do seu dia. Uma outra coisa também que eu acho muito importante é tratar o seu momento de leitura da Bíblia, de devocional, como cultura materna. É cultura materna. Tá desenvolvendo o seu lado espiritual, tá desenvolvendo o seu intelecto, você tá crescendo espiritualmente, então tá te trazendo crescimento. É um momento de cultura materna. Inclui como cultura materna na sua vida. A gente precisa parar. Quando eu falo isso, eu tô falando, tô me incluindo, tá, gente? Por quê? Porque eu tô acostumada com a rotina caótica, a gente acaba se acostumando com essa rotina caótica, corre aqui, corre ali, e acha que tem que ser 100% produtiva, e acaba esquecendo que, na verdade, os momentos passam, os dias passam, tudo é muito rápido nessa vida, e a gente acaba não se cultivando. Você fica enrolando, passou um ano, você perdeu todo aquele tempo, não fez o que deveria ter feito, o que você queria fazer, o que você planejou fazer, porque você achava que era pouco demais. Mas se você leu um livro por mês, 10 minutos por dia, então você leu 12 livros por ano. Se você não usou os 10 minutos por dia, que seja em pé escorada em algum lugar, que seja na sua cozinha enquanto a sua comida fica pronta, enquanto você assa um bolo, enquanto você faz, sei lá, qualquer coisa, você teve um momento de cultura materna. Claro, a gente também precisa buscar ser intencional com os nossos momentos de crescimento, buscar sentar ali e ter um tempo para estudar, para dedicar, às vezes para descansar, para fazer uma leitura de deleite. Mas se você não tem esse tempo, os 10 minutos já são melhor que nada. É basicamente isso. 10 minutos da sua vida lendo é melhor do que minuto nenhum lendo. Entendem? É melhor do que nada. É melhor você fazer um pouco por dia do que você ficar esperando o momento de fazer tudo e ser perfeito. Porque esse momento, provavelmente, se você é mãe, vai demorar bastante para acontecer. E quando acontecer, que seus filhos ficarem maiores e você tiver tempo sobrando, você vai pensar quantas coisas você poderia ter feito enquanto eles cresciam. Eu tenho esse tipo de pensamento. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho esse tipo de pensamento, porque eu fico imaginando assim. Às vezes a gente fica postergando as coisas, né? Pra quando tiver tempo, pra quando eu puder. Por exemplo, estudar sobre educação de filhos. O que vai adiantar você estudar sobre educação de filhos quando seus filhos já estiverem grandes? Ah, mas eu não tenho tempo. 10 minutos por dia é melhor do que nada. Eu sei que é cansativo, eu sei que é corrido, eu sei que é difícil, eu sei que a gente idealiza os momentos perfeitos na cabeça, eu também faço isso, óbvio, porque eu sou igual a vocês, né? E nem sempre dá certo. Às vezes eu ando pela casa e depois eu lembro que eu abandonei minha Bíblia em algum lugar, ou um livro que eu tava lendo com um copo de café que tá gelado, e eu volto só mais tarde pra pegar. Às vezes eu esqueço que eu preciso ler, que eu preciso sentar, que eu preciso tirar um tempo. E uma outra coisa também que rouba muito o tempo da gente é a internet, as redes sociais. No meu caso, como é parte do meu trabalho, então eu acabo passando muito tempo
nas redes sociais. Mas se você não trabalha com redes sociais, se você não faz vídeo, se você não grava conteúdo, se você não é algo que te traz crescimento, que você precise, então você precisa realmente controlar. Você precisa realmente reduzir o seu tempo e focar nas suas prioridades. Até porque as informações rápidas da internet, elas acabam prejudicando o nosso desenvolvimento. Quanto mais vídeos você vê de 15 minutos, de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto, mais o seu cérebro se acomoda a receber informações rápidas. Isso acaba fazendo com que a gente fique preguiçoso. Então, quando você pega um livro de 300 páginas para ler, você não consegue passar mais de 10 minutos lendo o livro. Por quê? Porque o seu cérebro foi condicionado a ter informação rápida. Então, você vai ficar cansado da leitura muito rápido. É meio que um processo de desintoxicação para você conseguir voltar a ler. Não é fácil, mas é necessário. Se você quer ter um momento de crescimento, se você quer ter um momento de cultura materna, então você basicamente vai ter que incluir ele na sua vida e parar de idealizar e romantizar. Não que não deva, você pode sim romantizar, tá? Seus momentos de cultura materna, se você tiver um tempo. Mas se você não tem esse tempo, então não romantize, só use o tempo. É melhor do que nada. Ao longo do passar do tempo, ao longo dos dias, você pode, depois que você tiver conseguido incluir na sua rotina, você pode romantizar seus momentos de cultura materna. Seja acordando às 5 horas da manhã para fazer o seu café, acender a sua vela cheirosa, fazer suas orações, fazer suas anotações, sua leitura, olhar o nascer do sol, que são coisas que eu gosto de fazer. Ou seja, sentado lá na sua mesa, lendo no meio da bagunça do café da manhã e esperando seu almoço ficar pronto, ouvindo um áudio. O importante é você cultivar a sua alma, para que você possa cultivar a alma dos seus filhos. Isso é cultura materna. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava e eu falei. Eu falei demais, mas eu espero que eu tenha assim, esclarecido um pouco, falado um pouco, resumido o que é cultura materna. Eu quero ver se eu consigo trazer os resumos da minha leitura do livro à medida que eu for lendo. Mas, assim, é um pouco complicado porque, como é inglês e eu não domino a língua, às vezes eu fico com medo de trazer para vocês uma tradução que não seja uma boa tradução. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu espero que vocês gostem desse vídeo bagunçado, cheio de informações aleatórias que saem da minha cabeça. E já deixa o seu like. Não esquece de seguir o canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar. E até o próximo!